estamos voltando agora para o nosso segundo bloco do Acontecência e nós estamos tratando de faces da violência. Uma trilogia que vai acontecer aí ao longo das próximas 3 semanas. Nós vamos abordar todo tipo de violência e com certeza, voltando agora aqui para o nosso sofá, Marco, me diz, eu deixei uma pergunta no ar, no finalzinho do bloco passado, sobre as formas de violência mais comuns em homens e mulheres. Então, queria que você agora trouxesse a sua opinião sobre isso. Perfeito. Bom, acredito que, de fato, a violência masculina, como o Boris falou, ela é mais ostensiva, ela é mais presente. E vejo que a violência, ela surge de um desnível de poder. E a forma de expressão muda entre o masculino e o feminino. Acredito que o masculino, ele é uma violência opressora, uma violência que tende à dominação. Enquanto o feminino seria uma violência que ela vai de uma forma indireta. Ela não atua de uma forma tão direcionada quanto a masculina. Então, você vê casos de violências masculinas, como, por exemplo, desde agressão direta, estupro, assalto, até assédio, até a verbal. Isso tudo, porque a questão de ser direta ou não, eu acredito que não tem a ver com ela ser aberta ou velada. Existe uma violência, e talvez essa seja a principal, a mais daninha, é a violência que ela não é vista. É aquele assédio no trabalho, é aquela agressão dentro de um grupo onde a pessoa está escondida atrás de uma tela de computador, dentro do carro, no meio de uma torcida. Isso tudo traz a ideia de que quando a pessoa percebe que ela pode fazer, que ela tem a condição de fazer, ela aciona esses botões que você falou, de você pegar, opa, sinto isso. Essa é uma oportunidade. E nem sabia que sentia. Nem sabia. Nem sabia que sentia. Isso fica muito claro. E é uma oportunidade para o autoconhecimento. Por que sinto o que sinto? Eu acredito que você desenvolve a sua inteligência emocional quando você se percebe, você tem uma visão ativa sobre si mesmo. Por que estou sentindo isso? Principalmente, quais são esses mecanismos próprios que fazem eu sentir dessa maneira? E quando você está em espaços de permissividade, você pode fazer aquilo, isso me lembra, especialmente quando o Boy estava falando sobre estar no anonimato da internet, no anonimato de um carro, no anonimato de uma estar protegido, né? Porque quando a gente está nesse anonimato, a gente está protegido. Estar no anonimato de uma tropa de choque. Exatamente. Estar no anonimato de uma gangue, de qualquer coisa. Isso me lembra a história do Anel de Giges, de Platão. Onde Giges, brevemente falando, Giges era um pastor, uma pessoa benquista na sociedade, e de repente ele encontra um anel. E esse anel permite que ele fique invisível. E o comportamento dele, então, muda completamente. Agora que as pessoas não mais deixavam de vê-lo, ele pôde dar vazão à sua aquilo natureza. Que ele tinha na essência. Isso. Que, inclusive, o Senhor dos Anéis usou esse mito, usou essa ideia. Essa essência é que é interessante, né? Não é a essência. Ele conseguiu dar vazão aos seus impulsos mais primitivos, sem risco de ser punido. A essência do cara podia ser ótima, sabe? É só aquele ladinho complicado ali. Ele podia, na realidade, perceber coisas que talvez frente a uma sociedade ele não estivesse percebendo. Né? Ele não pudesse extravasar. Exatamente. Né? E eu acho que isso cai muito na história, né, Ramatiz? Cai muito na história e um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, respondendo à pergunta, é essa invisibilidade da violência. Então, quando eu pratico a violência e eu estou invisível, é confortável. E aí, me parece que uma das formas de violência mais danosa é a violência doméstica. Né? E é uma violência, porque o Estado, e aí depois mais tarde até quero falar um pouquinho sobre essa questão da violência do Estado, o Estado ser violento a partir dos seus agentes, da polícia, da repressão, ele está sendo violento com o outro, com o estranho. Agora, a violência doméstica é aquele homem que ele pratica uma violência contra aquela mulher com quem ele convive, com quem ele tem filhos, com quem ele deveria ter uma relação amorosa. Então, me parece que isso é o que é mais danoso e mais pernicioso na nossa sociedade, é esse tipo de violência
contra aquela pessoa que, na verdade, ela deveria ser uma relação absolutamente diferente disso, e sim uma relação afetiva, né? E é uma coisa que a gente se pergunta assim, mas por que essa pessoa, já que ela está com essa relação de ódio, por que ela não separa da outra, né? Tanto aquela que sofre a violência, aí nós sabemos que tem razões culturais, razões econômicas, mas principalmente aquele que pratica a violência. Porque quem pratica a violência, ele está numa relação de ódio com a outra. Por que ele não separa? Não, mas ele fica lá porque ele precisa daquela violência para se autoafirmar. Por uma dominação. Para sentir que ele domina. Na verdade, esse violento é um grande covarde. Né? É uma pessoa covarde, ele tem um medo da vida. E é uma emocionalmente coisa, instável. Emocionalmente instável. Porque quando a gente volta na história, para tudo a gente tinha relações de poder, né, Ramatiz? As guerras para tomar terras, para tomar... Tudo sempre foi a base da violência. Sim, a base da violência. Aí eu até para subjugar alguém. Aí é uma violência que eu acho que aí é mais ampla, porque tem a ver com as relações sociais, com as relações de uma nação contra a outra, de um povo com outro. Aí eu acho que tem um outro caráter da violência. Então, mas acho que vai impregnando no DNA da pessoa. E que vai impregnando. Eu acho que ao longo dos séculos isso vai imprimindo, né, no ser humano, né? E aí a gente agora está discutindo uma situação que já era lá desde o início dos tempos, né? Na verdade, a violência, do ponto de vista histórico, a violência ela é presente na história do ser humano. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos civilizando, essa violência ela passa a ser administrada e ela passa a ser institucionalizada de tal forma que essa violência ela não sejam todos contra todos. Né? Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, escreveu um livro chamado Leviatã. Ele afirmava que o homem é o lobo do próprio homem, né? Que o homem é violento por essência e, portanto, esse homem precisa do Estado para conter aquela violência, para organizar aquela violência. Então, a violência do Estado, em princípio, seria a violência institucionalizada ou a violência legitimada. Só que, normalmente, o Estado extrapola essa legitimação que a sociedade lhe dá para administrar aquela violência e acaba sendo violento contra os indivíduos, né? Que aí nós vemos o abuso policial, o abuso do judiciário, e normalmente contra um setor da sociedade, em especial setores mais pobres da sociedade, né? Então, essa institucionalização da violência, ele tem esse caráter. Agora, assim, só voltando para concluir, na questão específica que você pergunta, para mim, a violência doméstica, que é essa violência não é do contra o outro, não é contra o estranho, é contra quem está mais próximo me parece a coisa mais danosa, mais perniciosa e mais inexplicável. Eu tenho dificuldade de compreender esse tipo de violência. Era isso que eu queria chegar, porque quando a gente fala dessa violência psicológica mais mascarada, mais do próximo, a gente até está falando de uma relação de medo, né? E esse medo, ele pode se transformar em respeito, ou isso ele é só uma ilusão entre agressor e vítima? Acredito que respeito ele é permitido, ele é outorgado. O medo ele controla, o medo ele paralisa. Então, o que acontece? Eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu acho que você não assume uma postura, uma posição onde o outro te respeita através do medo. É frágil a relação. Quando cessam os elementos de opressão, a relação ela se afasta. Isso acontece historicamente, o Ramatiz sabe, da questão, por exemplo, com ditadores. No momento que existe uma fissura no poder do ditador, você tem um levante, porque não existe o respeito. As pessoas estão paralisadas, imaginando, não querendo ser punidas, não querendo ter o mal para si. Então, não faço nada, faço o que a pessoa está dizendo. Só que no instante que existe a possibilidade, isso escapa. Então, o respeito ele não é tido pelo medo, ele é tido pelo reconhecimento.
Reconheço que você merece o meu respeito, minha admiração, e farei o que você está falando, farei o que você está me dizendo, porque acredito que o que você diz é correto, é bom para nós, para o que queremos. Mas, eventualmente, quando sofre um baque maior, a relação... Até pegar dois exemplos históricos, concordando com o que o Marcos está falando e complementando. Pega o exemplo, por exemplo, de Mahatma Gandhi e de Hitler. Né? Mahatma Gandhi tinha o respeito de todo o povo hindu, e toda a sua luta contra o colonialismo inglês. E tinha respeito por aquela figura. Hitler não, Hitler era o medo. Então, eu acho que realmente o medo não pode ser transformado em respeito. Agora, Adriana, como que as leis, elas regem essa violência, assim, entre países ou povos, né? Quando a gente está falando agora de uma situação macro mesmo, né? Bom, são situações diversas e amplas. Então, de uma forma geral, voltando um pouquinho à história, no princípio de tudo, as coisas eram resolvidas, as punições eram resolvidas, os patrícios, eles colocavam em uma praça pública pessoas escolhidas e ali essas pessoas julgavam os outros. E como que era esse julgamento? Da pior forma. Então, algumas pessoas eram queimadas, outras pessoas eram enforcadas. E esse julgamento... Decapitadas. E esse julgamento não existiam juízes, existiam os patrícios que tinham uma situação financeira melhor, e eles, junto com aquele corpo, faziam esse julgamento. E aí, vindo um pouco à frente dos tempos, né, para a gente resumir esse assunto, porque ele é muito amplo, ele é muito extenso. Claro. E a gente vai retomar também. E aí, trazendo bem para o futuro mesmo, cada país ele trabalha com uma lei específica. Então, a lei do Brasil é diferente da lei dos Estados Unidos e da lei de Portugal, enfim. Então, cada país rege ali por uma lei. Hoje, o Brasil, nós tivemos um avanço para esse tipo de julgamento nos tribunais, acessível a todos, mas ainda falho, né? Porque para que isso seja exercido, nós precisamos ali que as pessoas realmente... Uma justiça até mais efetiva. Exatamente. E elas têm medo, então nós não temos esses julgamentos em si. Mas hoje nós temos sim os julgamentos que vão para os tribunais e, acreditem, existe a punição, sim, se a mulher ou o homem for até o final, né? Hoje nós temos um julgamento bem severo. Nós estamos falando de violência aqui no Acontecência, faces da violência. Eu vou fazer um break rapidinho, na volta a gente vai retomar alguns assuntos, mas vai falar um pouquinho mais da violência no dia a dia. E o que a gente não pode esquecer, vou deixar uma deixa aqui para todos nós, na defesa é sempre melhor o ataque, é isso? A gente volta rapidinho, volto já com a Acontecência.